Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus, que nesse dia 17 de maio, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem está dormindo, não esqueçam. Assim também que se acordar, façam a respiração da vida. Amém? Louvado a Deus. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da Terra para as regiões celestiais, para a dimensão celestial. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, invoque, façam esse teste todos os dias de clamar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, clamarmos, sentirmos dentro de nós, do nosso ser, o queimor do Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. Graças ao Senhor. E hoje Ele pede a mim e a vocês para ler 1 Samuel capítulo 20 ao 21. João 9, 35 ao 10, 18. Salmo 113 ao 114 e Provérbios 15, do 15 ao 17. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter as revelações da palavra de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, quem vai trabalhar, leia, nem que seja um versículo, e quem não vai, dá para ler a leitura toda, amém? Louvado a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, também podemos ler, continuar no Alimento Diário. Alimento Diário, o volume é o 2, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. E o título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem falado bastante a sua palavra. E que eu e vocês, que lê a palavra também, podemos dizer sim, amém. Palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. E hoje, graças a Deus, quarta-feira, nós estamos na primeira semana, cujo título é o mesmo, a reconexão do homem com Deus. E hoje, quarta-feira, tem versículos e capítulos, pouquinho, mas nós já lemos, né? Mas é bom reler novamente. E ler com oração é: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, aqui esse rogo de Paulo aos irmãos vinha de Deus, Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, esta manhã, ao ouvir a palavra de Deus, vamos dizer sim e amém à sua palavra, amém? São os parágrafos cheios de luz, 8 parágrafos, e o título de hoje é Alimentados com a Verdade e Entrelaçados com Deus em Amor. O título já está dizendo tudo. Nós que cremos no Senhor, precisamos estar sempre alimentados com essa verdade que é a palavra de Deus. E o início diz o seguinte, lembrando, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhe no fôlego de vida e este se tornou o quê? Alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7. Lembrando sempre que o Senhor cuida do homem e espera que este se apresente, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, para cumprir sua vontade, pois foi tudo criado para... Foi criado, aliás,
para servi-lo. Então, não podemos ficar mais em dúvida. O homem ele foi criado para servir a Deus, para estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã, ouçam bem o que Deus está falando aos nossos corações. Enquanto está vivo, o homem tem o quê? A oportunidade de apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, só tem essa oportunidade, gente. Enquanto nós estivermos vivos, nós podemos se apresentar diante do Senhor com esse corpo, um corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, está na hora já de a gente apresentar o nosso corpo. Lembre-se bem disso. Na Epístola aos Colossenses, Paulo combate em ensinamento gnóstico, que afirma que toda matéria é má. E o homem, como matéria, após a queda, tornou-se que carnal. Segundo esta doutrina, o homem deve submeter-se a sofrimento, como privar-se de alimentos mediante jejum e abster-se de descanso. Amados, tudo isso para fazer o corpo sofrer, com o intuito de vencer a carne e o pecado. Claro que não é assim. Esse, entanto, não é o caminho do Senhor. Está muito claro aqui. Deus criou nosso corpo para fazer sua vontade. Né? Ouçam bem, novamente ouçam. Deus criou nosso corpo para fazer sua vontade. Lembrando que é muito sério. Nossa única chance de viver para Deus, de servi-lo, é enquanto houver vida em nosso corpo. Então, como é que eu vou vir para o Senhor, eu morto? Não tem como. Aí ele diz, muito bom isso aqui. Após a morte não há mais chance, tá vendo? Amados irmãos e amadas irmãs, cuide bem do nosso corpo. Cuidemos bem do nosso corpo, alimentando adequadamente para que seja o que? Saudável. Por quê? Porque se eu quero sair para a rua e não estou em condições, então, amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se bem disso. Nós precisamos alimentar bem o nosso corpo para nós ir às ruas, pregar o Evangelho de Deus, Senhor Jesus. Aí ele diz, é muito importante saber usar o corpo. Vejamos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ouçam bem, para que cada um, olha o que o Senhor está dizendo aqui, cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso está lá em 2 Coríntios, amado, 5:10. Por isso, se formos deslaxados no cuidado com nosso corpo, teremos o que? Sérios problemas. Se ele for apresentado como sacrifício vivo, recebemos o galardão. Por isso, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em sacrifício e honra. Isso é 1 Tessalonicenses 4:4. E lembrando, olha que frase interessante aqui. O Senhor deseja que o homem receba a vida divina para ser introduzido em outra dimensão. Que Deus maravilhoso. Amados irmãos e amadas irmãs, foi por esse motivo que Deus colocou no jardim do Éden. Lá havia árvores frutíferas, boas para alimento, mas no centro do jardim, Deus colocou a árvore da vida para o homem recebê-lo como vida. Ao alimentar-se da árvore da vida, o homem seria o que? Levado à nova criação. Em vez de estar sujeito às limitações do corpo e do espaço, o homem seria transferido para a dimensão espiritual, celestial e eterna de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre quis o homem na sua presença. Deus sempre quis alimentar o homem com sua própria vida. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí aqui no 7 diz assim, uma vez, no 6 diz assim, desde o princípio, Deus desejava estar entrelaçado com o homem na nova criação. Contudo, o diabo, com sua sagacidade, enganou ao homem. Ele suscitou dúvida na mente de Eva quando a palavra de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se, não vamos ouvir o inimigo. Vamos ouvir a palavra de Deus. E lembre-se, quanto mais eu e vocês ouvirmos a verdadeira palavra de Deus, com certeza nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém? Louvado seja Deus. E aqui ele diz assim, com a desconexão,
o homem se apartou de Deus. Aí ele diz assim, Paulo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte das simplicidades devidas a Cristo. Então em Coríntios, 2 Coríntios 11:3, você já leu bastante. Amados, lembre-se, apartar-se de Cristo é desconectar-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É separar-se da própria verdade. É verdade. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, alguns postais ainda fracos, mas lembre-se, vamos estar conectados ao Senhor. Aí ele responde que é interessante. Quando o homem se apartou de Deus, desconectou-se da verdade, surgiu nele um vácuo que foi ocupado pela mentira, e a partir daí o pecado e a morte entraram. Então nós já sabemos da história. Começou em Gênesis 3, né? Amados, não vamos cair nessa cilada. Vamos deixar Deus preencher nossos vazios, nossos vácuos, amém? Louvado a Deus, que o Senhor possa, nesta manhã, ter falado aos vossos corações. E lembre-se, ainda tem o meu pontinho que eu escrevi. Pode nos ajudar bastante. Ouçam bem. Eu escrevi o seguinte: amados, Deus sempre quis que o homem se alimentasse da sua palavra, para receber sua vida divina, para ser introduzido em outra dimensão, ou seja, a dimensão espiritual e eterna de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos receber mais e mais da sua vida divina, para nós ser transferidos dessa dimensão terrenal para a dimensão espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Nem que seja um versículo, uma frase. Este versículo, esta frase pode fazer a diferença na minha e na vida de qualquer outra pessoa. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim. Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Vou deixar aqui uma pequenina frase para vocês ponderar, ou seja, considerar diante do Senhor. A frase é o seguinte: a imersão na palavra é feita quando investimos tempo ruminando e desfrutando cada frase. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, pondere um pouco diante desta pequenina frase que tem muito sentido para nossas vidas. Amém? Um abraço a todos e fiquem na presença do nosso Senhor. Sim!